A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Esse é o dia 52 da nossa leitura anual. Espero que esteja tudo bem com você. Fique conosco. Amados, nós temos hoje a nossa porção diária, que vai do capítulo 27 de Números até o capítulo 29. Amém? Se você ainda não fez a sua leitura, separe um tempinho e dedique-se a ela. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo de número 27. E eu quero ler dois versículos, né? Dessa vez eles não estão em sequência, que é o versículo 16 e o versículo 18. Amém? Então, Números 27, verso 16 e verso 18, que diz assim a palavra do Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. E o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Amém? Amados, nós já vimos aí, né, no devocional de ontem, que Deus já tinha mandado fazer ali um segundo censo, né, uma segunda contagem, para que os filhos de Israel se manifestassem diante de Deus enquanto eles estavam e quantas pessoas eles teriam habilitadas, né, para a guerra. E não somente isso, eles precisavam declarar quantas pessoas tinham por famílias, para que as posses da terra de Canaã fossem divididas de forma iguais, né? Então as tribos maiores ficariam com terras maiores e as tribos menores ficariam com terras menores. Dessa forma, a divisão seria por igual, né? Nós chegamos a ver um pouco sobre isso no livro de Levítico, que Deus ele tinha um propósito de não deixar ninguém mais rico do que os outros, de não deixar uma desigualdade social. E agora nós vemos isso novamente, bem explicado, né? Quando nós entramos no capítulo 27, nós vemos aqui uma história sobre as filhas de Zelofeade, né? É uma história muito bonita até por sinal, e Deus mostra aqui sua misericórdia, porque essas moças perderam seu pai, e seu pai não teve um filho homem. E nessa contagem, os líderes de famílias não colocaram a família dela, né? E a Bíblia vai dizer para nós aqui que Deus ouve então a reclamação delas a Moisés. Moisés leva a causa delas diante do Senhor, e o Senhor diz: não, realmente é injusto que essas mulheres fiquem sem herança só porque os seus pais não tiveram um filho homem. Então se cria uma nova lei, né? Toda família que o pai morresse e não tivesse um descendente masculino, essa herança, essa bênção deveria ser promulgada para as mulheres, né? E depois nós temos aí no capítulo 28 uma nova seção de regras e ofertas que deveriam ser feitas. Todas essas ofertas nós já vimos também no livro de Levítico, né? E essas festas, elas são festas que seriam constantes, ou seja, elas não parariam, mesmo depois que o povo entrasse na Terra Prometida, né? É aquele tal do sacrifício perpétuo, ou oferta perpétua. É aquela oferta que Israel deveria oferecer todos os anos, tá bom? Mas o versículo que nós tínhamos separado para o nosso devocional, que é o versículo 16 e o versículo 18, eles são praticamente um resumo do que Deus vai anunciar a Moisés, a partir do verso de número 12. Moisés agora já está avançado em dias, ele já se encontra cansado, né? Bem exausto, com mais de 100 anos de idade, e Deus agora vai fazer a mesma proposta que fez para Arão, porque ele já está avançado em dias e ele não vai entrar na terra. Então Deus vai convidar Moisés para subir ao monte, e dali de cima do monte, né, o monte Abarim, ele vai contemplar com seus olhos a terra que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Então ele sobe ao monte, contempla a terra, e Deus diz para Moisés que agora ele vai ser recolhido juntamente com o seu povo. É interessante essa parte dessa história, porque assim como Arão precisava de um sucessor, agora Moisés também vai dizer para Deus: então levante um homem que seja meu sucessor. E se você reparar bem,
A oração de Moisés é essa, lá no verso 16 que nós lemos, que Moisés pede a Deus que Deus levante alguém para ficar no seu lugar. Por que Moisés não poderia entrar na terra igualmente a Arão? Porque lá nas águas de Meribá, na rocha, quando eles deveriam ter falado com a rocha, eles feriram a rocha, né? 2 vezes. E ali o nome de Deus não foi santificado, porque eles não obedeceram a Deus. Se eles apenas tivessem dito à rocha que desse água, a rocha entregaria água. Mas eles foram agressivos, eles deixaram a ira, o desconforto do momento, roubar ali a sua razão de fé. Amém? Mas isso não é o nosso foco de hoje. Então Moisés pede a Deus para que Deus levante um sucessor. Ontem nós falamos que na terra de Canaã, dos filhos que saíram do Egito, ninguém entrou. Entrou os filhos daquelas pessoas que saíram do Egito. Somente Josué e Calebe vai entrar na terra de Canaã, de todas aquelas pessoas que saíram do Egito como escravos. E é interessante que eu disse para os irmãos ontem, que Deus ele tinha propósitos especiais para Calebe e para Josué. E Josué, filho de Num, é justamente escolhido para ser o sucessor de Moisés, né? Então agora Josué vai ser chamado por Deus para ser quem vai dar continuidade à liderança de Israel. E um grande detalhe que deve chamar a nossa atenção é que Deus não escolhe Josué, filho de Num, por acaso. Se você for observar, em todos os momentos mais importantes de Israel no deserto durante os 40 anos, quem estava do lado de Moisés era Josué, filho de Num, né? No episódio do bezerro de ouro, Josué é quem estava perto do Senhor, né? No episódio da santificação dos anciões, Josué estava do lado de Moisés, e assim por diante. Moisés era como servo Josué era como servo de Moisés, né? Ele servia Moisés. Mas não é esse o único ponto que nós temos a favor. Na volta dos espias, Josué e Calebe foram os 2 únicos que ficaram a favor de Deus e a favor de Moisés. E se isso não fosse muito, nós temos um terceiro detalhe, que eu acho que é o mais importante de todos os outros, que é o quê? Se você observar, Deus disse para Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, certo? Deus não pode levantar pessoas que não tenham comunhão com o Espírito Santo, pessoas que não tenham afinidade com o Espírito Santo, pessoas que não conheçam a pessoa do Espírito Santo, porque essas pessoas não serão dirigidas, não serão guiadas pelo Espírito. Essas pessoas serão guiadas pela sua própria carne. Mas como Josué já tinha o Espírito dentro dele, muito provavelmente as decisões que Josué tomaria, ele tomaria debaixo da autoridade do Senhor. E se você continuar observando, você vai ver que Josué, diferente de Moisés, que poderia consultar diretamente o Senhor, Josué não vai poder fazer isso. Então Josué, para poder consultar o Senhor, ele vai ter que procurar o sacerdote Eleazar, né? Agora pense bem comigo, se um homem não estiver submisso ao Espírito Santo, como esse homem vai se submeter à autoridade de outro homem? Não é verdade? Então Deus escolheu o homem certo. Então nós queremos terminar aqui esse devocional de hoje, dizendo para você que Deus não escolhe homens errados. Deus escolhe homens certos, amém? Homens que tenham o seu espírito, homens que sejam obedientes, homens que sejam zelosos e homens que sejam corajosos e valentes, amém? Que Deus levante você, que em você haja o mesmo espírito que havia em Josué, e assim você possa servir ao Senhor com o melhor daquilo que você tem e com o melhor daquilo que você pode entregar para Ele, amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã, amém? Feche seus olhos onde você estiver e ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa manhã, porque entendemos, ó Pai, que o Senhor tem planos, o Senhor tem projetos, o Senhor, grandioso como és, tem ideais separados para as nossas vidas e preparado para os nossos corações. Senhor, cada um dos Teus propósitos, cada um dos Seus ideais, existe um tempo certo, uma hora certa de se realizar. Senhor, ninguém aqui na terra tem um ministério perpétuo.
um ministério eterno. Todos nós um dia teremos que passar o bastão. Todos nós um dia teremos que passar à frente aquilo que o Senhor nos deu. E foi o que aconteceu com Moisés nesse episódio, passando, Senhor, ó Pai, para Josué a sua liderança. Senhor, ó Pai, que nessa manhã o Senhor encontre homens, mulheres, jovens, pessoas habilitadas para receberem, Senhor, ó Pai, essa herança, essa unção, esse poder, para poder continuar uma obra que alguém iniciou, Senhor. Abençoa o teu filho, a tua filha, que nos ouve nessa manhã, que nos acompanha, Senhor, ó Pai, iluminando a sua mente e colocando dentro dele, dentro dela, o mesmo espírito que havia também em Josué, filho de Num. Senhor, ó Pai, capacitando a cada um de nós para o serviço, para o trabalho e para as dificuldades do dia a dia. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado desse nosso trabalho, por favor, eu te peço, deixa aí o seu like, compartilha com alguém. A gente sempre pede para compartilhar porque você pode abençoar a vida de alguém, né? Alguém pode estar precisando de uma palavra dessa e através de você, essa pessoa pode ser alcançada. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, todos os dias você vai receber aí uma oração, um devocional aplicativo para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima quarta-feira para você e sua família.